Olá, tudo bem? Fala, Senhor, por este livro sagrado. Deus fala. Deus está falando para mim e para você durante esta semana as maravilhas ou a maravilhosa obra no processo da santificação. É a segunda etapa no plano da redenção. Dentro do plano divino salvífico, Cristo veio e morreu na cruz, então ele pagou o preço. Então ele nos libertou da condenação do pecado. O que nós tínhamos que pagar, Cristo pagou. Morreu por nós. O salário, o preço do pecado é a morte. Cristo morreu. Aí então agora, na segunda etapa, na junção do ministério de Cristo no santuário celestial, o Espírito Santo atua no santuário da alma aqui. E nós chegamos então ao quinto dia. Ontem nós vimos o chamado de Deus. Deus está chamando você. Deus está me chamando a mim para que eu possa me entregar por completo, para que eu possa me render à obra de santidade, obra de santidade, obra de santificação, obra do Espírito Santo. Deus quer preparar um povo zeloso de boas obras, que reflita o caráter de Cristo. Deus quer purificar um povo para si. O apóstolo Paulo prega isso em Tito. Ele apresenta a Tito a mensagem de um povo purificado, zeloso de boas obras. E o chamado de Deus é para o remanescente se preparar, se aprontar para poder então ascender aos céus quando Cristo vier nas nuvens. Não apagueis o Espírito. Há alguns focos, fogo, ou fogueira até. Em algum momento surge um fogo que é inesperado e é destruidor, e nós não precisamos, então nós precisamos apagar esse fogo. Usamos água, usamos folhas, galhos. Há um fogo que às vezes nós não queremos. Quando nós estamos na beira de uma fogueira, em pleno, quem sabe, inverno, ali com milho, com batata, que maravilha é ao redor daquela fogueira assar e tá friozinho, sermos aquecidos pelo calor do fogo natural. Mas e o fogo do Espírito? Olha muito bem, preste bastante atenção. Por quê? Porque Jesus fala sobre o Espírito Santo. Lá na carta a Laodiceia, ele diz o seguinte: nem és quente, nem és frio. Quente, fogo, fervente. Ali é direcionada a água, mas para a água estar fervente, para a água estar quente, ela precisa de fogo. E é o fogo do Espírito que incendeia nossa alma. É o fogo do Espírito que purifica o nosso coração, que nos molda. Vamos então para o texto bíblico, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 19. O apóstolo Paulo vem à igreja de Tessalônica agora e ele diz o seguinte: não apagueis o Espírito. Como poderíamos apagar o Espírito? Entenda muito bem, se o fogo, se o quente é o que Deus quer para o seu povo remanescente nos últimos dias, o que seria o frio? Contrário ao quente. Seria o espírito do mundo, seria o espírito desta vida, seria o espírito do inimigo de Deus, que coloca diante de nós atrações e encantos para que nós possamos deixar Deus e as coisas de Deus. O apóstolo Paulo então vem agora, muito claramente, ele está dizendo que é o Espírito Santo que faz a obra da purificação do coração. Ele é o fogo que tira as arestas, as escórias do ouro, para que esse seja puro, lindo e maravilhoso. E então ele vem agora e diz algumas coisas que deveriam fazer para não apagar o Espírito. No versículo 22, ele diz o seguinte: abstende-vos de toda forma do mal. Que é a forma do mal? Poderia ser roubo, claro. Poderia ser adultério, com toda certeza. Aí você segue. O que é a aparência do mal hoje? Nós temos que ter uma visão bem ampla das questões espirituais. E querido e querida, a reforma recai sobre nós. É nós que decidimos abandonar isto ou aquilo. É nós que decidimos tirar e o Espírito Santo vem e tira. A decisão, a escolha é nossa, o livre-arbítrio nós temos para que Ele faça então, para que Ele faça esta obra maravilhosa.
Então aqui ele está dizendo toda forma de mal, toda aparência. Nós, por exemplo, não devemos ir a terreno perigoso. No capítulo 5, verso 23, ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Tudo é tudo. Não tem metade, não tem um pouco só, é tudo. Então, meu querido e minha querida, arregala os olhos, observa, porque o Espírito diariamente fala aos nossos ouvidos o que nós devemos abandonar, porque ele está dizendo aqui: abstende-vos de toda aparência do mal. E é Ele, Deus, que vos santifica em tudo, no vosso espírito, alma e corpo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Volto a falar sobre um ponto aqui, por exemplo, que alguns dizem que não é ponto de salvação: a reforma de saúde, a purificação do nosso corpo físico, da nossa mente, que interfere no nosso espiritual. Então vamos lá, preste bastante atenção. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vem e fala aqui a respeito da volta de Jesus, ser santificado em tudo. E o verso 24 diz: fiel, Deus é fiel, o que vos chama, nós falamos ontem, o qual também fará. Então ele chama para a santificação e ele então opera a santificação. É Deus quem santifica em tudo, a santidade plena que Deus quer na nossa vida. Então, atente bem, qual seria a obra que nós deveríamos fazer com relação a sermos santificados no corpo, na mente, no espírito? Aquilo que entra pelas vias de entradas da alma. Vamos orar? Senhor, toma o nosso coração. Queremos nos entregar a Ti por completo, para que o Senhor faça a obra em nós, no nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. O mundo precisa saber. Grande abraço.